O que é matéria? É tudo que tem massa e volume. Do que é feita a matéria? Não é fogo, água, terra e ar, e sim hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio, etc. A matéria é formada pelos elementos da tabela periódica, com exceção dos gases nobres. Os gases nobres são esses daqui. São os únicos que existem de maneira isolada. Os outros elementos da tabela periódica, todos os outros, eles não existem de forma isolada, eles estão sempre se envolvendo em algum tipo de ligação. Oxigênio, por exemplo, não é só um átomo de oxigênio, ele existe como gás oxigênio, que são dois átomos de oxigênio. O gás metano, por exemplo, que é um carbono e quatro hidrogênios. Água. Água é o quê? Dois hidrogênios e um oxigênio. Se os elementos que se ligam têm uma diferença pequena de eletronegatividade, como, por exemplo, os ametais são esses daqui. Ó, desce aqui a escadinha e tudo que tem para cá, nesse bloquinho aqui, são os ametais. Incluindo quem, como ametal? O nosso hidrogênio. Esses são os ametais. Os ametais formam ligações covalentes, como, por exemplo, CO2, gás carbônico, a sacarose, que vão ser 12 carbonos, 22 hidrogênios e 11 oxigênios, em uma fórmula. A fórmula também ela é muito importante na química, mas esse é mais um assunto para o terceiro ano. Etanol, que são 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. E a amoxicilina, 16 carbonos, 19 hidrogênios, 6 nitrogênios, 5 oxigênios e 1 enxofre. Todos esses elementos que eu falei, dessas moléculas que eu acabei de citar, eles são todos ametais, incluindo o hidrogênio. Se a ligação é covalente, não é ligação iônica e não é ligação metálica, se a ligação é covalente, a ligação é de ametal com ametal, certo? Que foi o que eu acabei de falar. E se a ligação é covalente, o que é formado é uma molécula. Rapidamente, você precisa saber se diferenciar se o carbonato de cálcio e o antidepressivo Prozac são moléculas ou compostos iônicos. Vamos dar uma olhada. Carbonato de cálcio tem cálcio. Cálcio não está aqui. Cálcio é um metal que está aqui. Carbono. Carbono está aqui. E oxigênio. Portanto, é uma ligação de ametais com metais. Se é uma ligação de ametais com metais, eu tenho, então, uma ligação iônica. E o antidepressivo Prozac, ele tem 17 carbonos, ele tem 18 hidrogênios. O hidrogênio ele pode estar lá em cima, mas como eu falei, ele é um ametal. Ele tem 3 flúors, ele tem um nitrogênio e ele tem um oxigênio. Ele é, portanto, uma molécula. Toda a matéria que existe na natureza é formada por elementos da tabela periódica. Começar a perceber essa verdade é essencial para compreender o mundo como ele realmente é. E assim, por exemplo, começa a ter sentido você ler os rótulos dos alimentos, por exemplo. Você, por exemplo, já leu lá nos biscoitos doces que você tem em casa, que a maioria deles tem um ingrediente chamado açúcar invertido? Você já leu isso alguma vez? Você já se perguntou, mas o que é um açúcar invertido? Geometria molecular e polaridade de ligação. A forma que escrevemos as moléculas são apenas representações. Na realidade, elas são formas 3D em tamanho nanométrico. Se lembram da aula de nanotecnologia, sabem que o tamanho nanométrico é realmente muito, muito pequeno. A molécula de água, por exemplo, é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Contemplando a regra do octeto. Como eu contemplo a regra do octeto nessa situação aqui? Pois bem, o hidrogênio na camada de valência, o hidrogênio está aqui, não é? Todos que estão nessa família aqui, quantos elétrons eles têm na camada de valência? Um elétron. No caso destes daqui,
eles vão ficar muito felizes se eles perderem esse elétron, porque quando eles perdem esse elétron, eles ficam com a camada de valência parecida aqui com a do gases nobres. Como a gente sabe disso? Pela distribuição eletrônica de Linus Pauling. O hidrogênio ele vai ficar feliz se ele ganhar um elétron, porque ele vai ficar parecido com o hélio. É disso que fala a regra do octeto. Então, voltando lá na situação. O oxigênio, ele está nessa família aqui. Ó, tem essa e tem essa. Essa tem 8 elétrons na camada de valência. Esse aqui é o único que tem 2. Mas esse aqui tem 8. Esse tem 7 e esse tem 6. E quando eu falo esse, eu quero dizer todo mundo da família dele. Tem 6 elétrons na camada de valência. Então, eu tenho aqui 1 elétron, 2 elétrons, 3, 4, 5, 6. Ele tem 6 elétrons. E o hidrogênio, como eu falei, só tem 1 elétron. Quando eu pego esse 1 elétron do hidrogênio e faço uma ligação com 1 elétron do oxigênio, aqui e aqui, é como se estivesse assim, antes, né? 1 elétron, 1 elétron. Quando eu pego esse elétron e faço uma ligação com esses átomos passam a compartilhar esses elétrons. Quando eles compartilham esses elétrons, o hidrogênio se sente com 1, 2. Ele se sente com 2 elétrons. O outro hidrogênio também. E o oxigênio vai se sentir com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dessa forma, esse composto, essa molécula aqui, ele respeita a regra do octeto. Os elétrons na camada de valência, que ficaram assim, de certa forma isolados, eles ficam sempre, ou tentam estar, sempre em pares. Por isso que aqui eu tenho 2 e desse ladinho aqui eu tenho 2. Nessa molécula, então, eu tenho 1, 2, 3, 4 nuvens eletrônicas. Todos esses pares de elétrons e as ligações são chamadas de nuvens eletrônicas. Essas 4 nuvens eletrônicas é o que vai dar uma repulsão para a minha molécula. É o que vai fazer com que ela seja dessa forma, por exemplo. Eu falei que todas elas são tridimensionais, não é mesmo? Olhe, por exemplo, para essa forma aqui. Ela está bem pequenininha, mas eu espero que vocês enxerguem. Ó, veja, tem um átomo central. Eu posso dizer, por exemplo, que ele é o oxigênio. Não é o caso dessa molécula que eu estou mostrando, mas só para vocês terem uma ideia do espaçamento tridimensional. E duas dessas nuvens eletrônicas não têm átomo nenhum. Então, é como se você enxergasse só uma coisa assim. Certo? Essa é a molécula de água. A partir do momento que eu tenho 4 ligações, como é o caso que a gente já vai ver, vamos ter uma situação de que vai ser cada nuvem eletrônica ela aponta para um lado espacial, de forma que todas elas têm o mesmo espaçamento entre si. Imagine que você tem uma esfera e cada ponta tem 4 pontas, cada ponta nessa esfera é apontada para um lado, de forma que você gira ela está sempre a mesma coisa. Antes de falar dessa outra forma que eu acabei de comentar, vamos falar da eletronegatividade, da polaridade dessa molécula. O oxigênio tem uma eletronegatividade de valor aproximado 3,5. E o hidrogênio, 2,1. Qual é a diferença de 3,5 para 2,1? 1,4, não é mesmo? Essa diferença ela é bastante significativa. Se ela é mais do que 0,5, significa que nós temos aí uma situação polar. E eu já vou explicar o que isso quer dizer. Essa diferença ela é de 1,4, significa que é muita coisa, certo? E tem outro fator também. Como eu falei, essa molécula é tridimensional. Seria muito diferente se eu tivesse a situação
e eu tivesse uma molécula que ela é linear. Se essa molécula fosse linear, essa eletronegatividade puxando para um lado e depois puxando para o outro se anularia, mas não é o caso. O caso é que eu tenho uma eletronegatividade muito forte puxando os elétrons para essa região aqui da molécula. Então, essa região da molécula, ela tem uma carga mais negativa. Se essa região tem uma carga mais negativa, essa outra região tem uma carga mais positiva. Isso faz com que a molécula tenha dois polos, tá vendo? Polo positivo e polo negativo. E por isso dizemos que ela é polar. O que quer dizer ela ser polar? Quer dizer que todos esses elétrons aqui, eles têm a maior probabilidade de serem encontrados deste lado aqui. Porque qual é a realidade do elétron? A realidade do elétron não é que ele está aqui, por exemplo. Essa é a nossa representação, essa é a nossa forma de estudar. A realidade do elétron é que ele está aqui. Aquele elétron que eu acabei de apontar, está aqui. Onde exatamente? Bom, não sabemos exatamente onde, mas temos uma noção de probabilidade que ele tem mais chances de estar aqui do que de estar aqui. Por isso, essa molécula é polar. Vamos falar de outra molécula, do metano. No papel, nós vamos escrever ela assim. Todas as observações que nós temos com a molécula anterior, nós temos com essa também. Ou seja, o carbono, por exemplo, ele tem 4 elétrons na sua camada de valência. Olha lá. Esse eu falei que tem 8, não é? 7, 6, 5, 4. Então, para ele ficar feliz e chegar aqui no estado do neônio, ele precisa ganhar 4 elétrons. Que é o que está acontecendo. Só que, é claro, ele não está roubando o elétron para ele. Qual é a diferença de uma ligação covalente para uma ligação iônica, por exemplo? Só um minuto que eu vou falar sobre isso. Então, ele compartilha aqui de um elétron de cada hidrogênio. Cada hidrogênio se sente com 2 elétrons. Lembrando que essa molécula ela não é plana. Ela é tridimensional, dessa maneira. Consegue enxergar agora a semelhança? Cada uma vai apontar para um lado do espaço de forma que cada ponta, ou seja, cada hidrogênio aqui, fique afastado o máximo possível de cada um outro, porque eles não são núcleos positivos, o núcleo do átomo não é positivo, então os núcleos tendem a ficar o mais distantes possível, mas não é distante a ponto de estar aqui, por exemplo, bem distante. É distante ao ponto que os núcleos ficam felizes por estarem distantes, mas esse núcleo está feliz por estar próximo do elétron desse núcleo e vice-versa. Essa é a ligação química. Eletronegatividade. Qual é a eletronegatividade aqui do carbono? O carbono, 2,5. E o hidrogênio, 2,1. Diferença de 0,4. Essa diferença não é mais suficiente para criar uma polaridade na molécula. Podemos entender, sim, que existe um pouco de polaridade nessa molécula, mas é tão pouco que a gente vai falar que ela é apolar mesmo. Mas não é só isso, não é só essa diferença que importa. Temos um outro detalhe nessa molécula que vai fazer toda a diferença. A eletronegatividade do carbono é maior, não é? Então, dizemos que ele puxa mais os elétrons para cá. Ele puxa para cá. Puxa para cá. Puxa para cá.
Esse puxar, 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 puxar acaba anulando a força dos vetores, de forma que não exista mais nenhum puxar para nenhum lado. A molécula passa a ser toda de uma só polaridade. Ou seja, ela não tem polaridade na verdade, né? Ela é apolar. Ela não tem uma polaridade específica. Quer dizer que o elétron, se nós temos um elétron aqui, na verdade esse elétron está aqui. Nem a polícia que passou aí na porta sabe dizer onde exatamente está o elétron, mas temos uma ideia de que ele está aqui em algum lugar. Tem uma certa probabilidade dele ser encontrado aí. Agora eu quero que você analise essa situação. Essa é uma molécula de gordura, certo? E essa molécula, ela é apolar. Já a molécula de água, como acabamos de ver, ela é polar. Qual é a relação de uma molécula de gordura, de uma molécula polar, apolar, com uma molécula polar, a molécula de água? Qual é a sua ideia? Pense aí. Se você achar mais fácil de pensar sobre essa pergunta de maneira prática, vá até a cozinha, molhe o dedo com óleo de soja e depois passe na torneira. O que vai acontecer? Como você se sente? Deu para tirar toda a gordura do dedo só passando água? Para terminar de fechar essa ideia, imagine uma molécula de gordura. Essa parte aqui é uma cadeia carbônica muito parecida com aquela da molécula de gordura que nós vemos. Eu não me lembro se eu falei isso aqui, que eu estou construindo um sabão, não estou fazendo a gordura, certo? Um sabão. Um sabão. E aqui na pontinha desse sabão, ele vai ter algo. Ele vai ter como se fosse um pedaço de íon aqui. Isso vai deixar essa molécula muito polar aqui nessa parte. Ela vai ser muito polar. E aqui nessa parte, ela vai ser apolar. Ou seja, a molécula de sabão, ela é polar e apolar ao mesmo tempo. Como é que isso ajuda a sua reflexão que eu acabei de perguntar sobre água e gordura? Eu disse que falaria um pouco das ligações iônicas, né? E acabei não falando. Ligação iônica. Digamos que seja uma ligação aqui de lítio e cloro, cloreto de lítio, certo? Ó, o lítio está aqui, portanto que se ele perder um elétron, ele vai ficar parecido lá com o hélio, que tem 2 elétrons na camada de valência. O lítio tem 3 elétrons no total, mas na camada de valência ele tem 3. Se ele perde um, ele fica com 2 na valência, que fica igual ao hélio, então ele fica estável e feliz. O cloro é esse daqui, que precisa de um elétron para atingir a sua estabilidade, que nem o argônio, e ficar satisfeito com isso. Então, o lítio tem um elétron só na camada de valência. E o cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Ele só precisa de mais um para ficar estável e feliz. Ele vê lá o lítio, né, querendo a mesma coisa que ele é muito mais eletronegativo que o lítio. Lembrando que eletronegatividade aumenta na tabela periódica como? Daqui para cá, certo? E daqui para cá. Então, esse daqui é o átomo mais eletronegativo da tabela periódica. FON são os mais eletronegativos nessa ordem, FON, certo? Portanto, o lítio, que está aqui bem distante lá daquela parte finalzinha lá, ele é bem menos eletronegativo. E isso, é claro, não conta hidrogênio, porque o hidrogênio tem uma eletronegatividade parecida aqui com a do carbono, certo? Então, o cloro vê isso daqui no lítio e eles começam a compartilhar o elétron deles, certo? Só que o cloro é tão eletronegativo, ele é tão forte, que ele vai puxar o elétron para ele. Essa é a primeira situação. Na segunda situação, o que é que nós temos?
nós temos o lítio, que ficou estável, porque passou a ter 2 elétrons na camada de valência, só que ele tinha 3 prótons e 3 elétrons. Agora ele só tem 2 elétrons e 3 prótons, então ele vai ficar positivo. E o cloro, ele está aqui sempre em uma interação eletrostática com o lítio, mas eles não estão exatamente juntinhos em uma ligação. É por isso que dizemos ligação iônica, porque ela é, digamos assim, você pode entender como se fosse um pouquinho separada. Mas é claro que eles não podem existir sozinhos, sempre juntos em uma interação um com o outro. O cloro, então, que tinha 17 prótons e 17 elétrons, ganhou um elétron a mais. Se ele ficou com um elétron a mais, ele ficou negativo. E a camada de valência dele ficou com os 8 elétrons da estabilidade. Essa é a ligação iônica.